Boa tarde, gente. Esse é mais um conteúdo do coletivo Vivências Superdotadas. O objetivo dos nossos conteúdos é falar de superdotação sempre em primeira pessoa, sempre chamando pessoas superdotadas para falarem de si. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok e também numa comunidade de WhatsApp. No Instagram do Vivências Superdotadas tem todos os links na bio. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, nosso amigo Ezequiel, que também está colaborando na comunidade, com o grupo de leituras. Ezequiel Martins Ferreira tem 37 anos, ele é de Goiânia, em Goiás, é psicólogo, psicanalista e é licenciado em teatro, é arte-terapeuta, é mestre e doutor em performances culturais. Show. Tari entrou. Olá, boa Olá, tarde. tudo bem? A gente já começou oficialmente, Tari? Legal. Vou escutando, então. Show. Então, falar aqui, bem legal o seu perfil, cara. Você, pelo que eu vi, sua história com teatro é muito longa, assim, né? Eu vou começar meio com uma pergunta polêmica, que dentro da psicologia é uma questão às vezes, né? Alguns psicólogos de algumas linhas, algumas formas de pensar, são um pouco avessos a pensar em diagnóstico, em nomeação de condições. Eu queria te perguntar para você, Ezequiel, qual a importância de nomear sua condição e de se entender como neurodivergente? Boa tarde, Beto. Boa tarde, pessoal que está aí nos assistindo. Essa é uma pergunta, eu acho, importante, porque a gente tem muito preconceito. E a gente, quando eu digo da psicologia, do brasileiro, tem muito preconceito com a ideia de rótulo. E confesso que eu demorei um pouco no meu diagnóstico exatamente por conta disso. Por conta o que fazer com a possibilidade de um rótulo? Então, lá, quando eu estudei, 2010 para trás, muita coisa estava ainda muito engessada nessa questão de psicopatologia, tanto a questão do autismo, as neurodivergências ainda estavam num campo meio escuro, e então tinha toda essa questão, ok, qual a função de um diagnóstico na vida de uma pessoa? E aí, somando ao longo da vida, chegou um momento que eu falei, poxa, deixa eu ver, né, deixa eu descobrir um pouquinho mais de mim, partindo de um teste que eu sei que corre vários riscos, partindo de um diagnóstico que pode me apontar várias coisas, deixa eu ver o que eu faço com isso a respeito daquilo que me causa sofrimento. Então, ir atrás, né, de ver como é que estava a minha relação com a divergência do mundo tinha a ver com essa aposta de tentar me encontrar melhor. É claro que com o diagnóstico, com uma constatação, algo dizendo, poxa, né, essas falhas aí no processo eram falhas por conta de um monte de motivos que não são só seus. Tem a sua participação nesses fracassos, mas parte desses fracassos foram construídos com sua história. O superdotado tem que não é tratado como superdotado, ele normalmente dá o seu mínimo em todas as esferas, e esse mínimo é o suficiente, às vezes até mais do que o suficiente. Então, para mim, um dos desafios iniciais era, poxa, quando eu tenho que, ok, agora tá para jogo, agora eu tenho que encarar a coisa e tenho que me destacar, vinha aquela coisa, mas eu nunca precisei me esforçar. Será que eu dou conta? Será que eu consigo
agir diferente desse mínimo que eu ajo com tudo? Pô, cara, tu colocou uma questão muito interessante, porque você também atende pessoas superdotadas, né? Que Atendo. você relatou. É, vamos perguntar assim, você acha que a identificação pode trazer mais ansiedade de performance, dependendo de como a pessoa lida com isso? Então, eu tenho uma visão bem complicada ainda sobre algumas questões do diagnóstico, que é exatamente, às vezes, quando esse diagnóstico ele se torna de fato bem-vindo. Bom. Eu tenho uma certa crítica com diagnósticos muito precoces. Não no sentido de não ir atrás, mas eu acho que os pais deveriam filtrar um pouco essa questão, porque eu encontro pais que com 4 anos já está explicando para o filho que o filho é autista, que o filho é TDAH, e a criança está começando a construir sua personalidade e ela tem essa âncora. Eu não sou o Joãozinho, eu sou o Joãozinho autista, eu sou o Joãozinho TDAH. E eu olho isso com um certo olhar complicado, porque será que vale a pena mesmo, antes dessa primeira identidade da criança estar formada, a gente colocar esse fardo? Porque, querendo ou não, um diagnóstico é um fardo. A gente está aí com algumas coisas complicadas, o pessoal fazendo chá revelação de diagnóstico, uma certa banalização ridícula, mas um diagnóstico é um fardo, um diagnóstico é um atestado de que o seu funcionamento é desviante, que o seu funcionamento não segue uma ideia de normalidade que eu acho que hoje também está bem complicado. A gente, né, tem um estudo aí falando que mais de 70% da população, tecnicamente, já é neurodivergente, mesmo sem saber. Caramba. Uma colega estava me apresentando hoje uns dados de Cambridge, se não me engano, da década de 2010, 12, uma coisa assim, né? Eles já faziam essa previsão. E esse é um fato, mas como cada um vai lidar com isso, que aí está a questão. Eu acho que precisa de um pouco de maturidade para, claro, o amparo, o apoio da família, mesmo sem a nomeação, eu acho realmente muito necessário. Mas a criança, o adolescente tem que lidar com o diagnóstico, com o laudo, com, né, o atestado de transtorno, etc., de neurodivergência, ou a superdotação, eu acho que dependendo da situação mais prejudica do que facilita, exatamente por conta dessa... Eu não tenho estrutura para fazer algo com isso que me deram. Sim, e inclusive para TDAH, geralmente se evita dar o diagnóstico muito precocemente, né? Porque muita coisa pode acontecer ainda no desenvolvimento. Exatamente. Para o autismo é importante quando acontecem atrasos, né? E precisa da estimulação. E, às vezes, até para conseguir os tratamentos, no caso de liberação de convênio, é fundamental ter o laudo, infelizmente, né? Não, mas a questão é essa, Beto, ter o laudo não é o problema. Eu preciso dizer para uma criança de 5 anos que ela é autista, essa que para mim talvez é a questão. A estimulação é necessária, as terapias, o acompanhamento é necessário, mas a criança que não sabe muito bem, porque vamos ser honestos, uma criança de 4, 5 anos não está sabendo ainda muito bem o que ela está fazendo, não tem plena consciência. Então, se você coloca ela numa terapia, ela vai fazer a terapia como se fosse um processo normal, como um processo até de aprendizado corriqueiro. Mas quando você coloca essa criança sob o olhar de que, olha, você está fazendo a terapia porque você é autista e você não entende isso. Eu acho que essa talvez seja uma questão da gente repensar. Os pais têm um pouco de maturidade para fazer essa balança aí. É uma boa questão, cara. Eu queria saber, assim, você já teve na fase adulta, como foi para você lidar com isso?
Você sentiu como algo pesado ou você sentiu como: "Ah, agora tudo faz sentido, estou mais leve", ou um pouco dos 2? Eu acho que vem os dois, Alberto, porque tem essa questão muito clara do agora tudo faz sentido, mas ao mesmo tempo vem aquele pesar do poxa, tanta coisa não precisava ter acontecido, que o pesar não é nem da condição, mas do diagnóstico tardio mesmo. Ou seja, eu perdi tanto tempo tentando me adaptar, tentando me adequar, e até sendo, talvez, as palavras menos corretas, mas até tanto tempo me emburrecendo para conseguir lidar com o outro, porque esse é um processo que para mim sempre teve em questão, ou seja, tudo que eu falava na infância e na adolescência, o pessoal me olhava como se eu fosse um extraterrestre. Então eu aprendi que eu tinha que falar sobre conteúdos mais banais, fingir interesse até por questões mais banais, para ter esse engajamento. Uhum. É, isso é comum. É uma queixa comum que a galera traz, né. E você teve alguma dificuldade na fase escolar pela falta de inclusão? Ou, foi mais uma questão social ou você nota assim: "Pô, mas isso me prejudicou aqui"? Eu sou do interior do estado de Goiás, então assim, a questão da educação precária era o que tinha, né? A minha parte ginasial eu estudei na única escola da cidade, então não tinha muitas opções, de fato. Então, mas eu tive um período escolar muito proveitoso. Eu sempre amei a escola, embora nunca fui um aluno fácil. Ah, dou aula Pô, desde que eu sou pequeno, então o professor começava a explicar e não era difícil eu interromper para explicar do jeito que eu tinha entendido. E aí, como a eles cidade pequena, tudo muito comunitária, isso não era visto com maus olhos. mas chegaram a aproveitar isso, tipo, te colocando como para fazer uma monitoria ou não? Não tinha opção de nada. Eu realmente dava aula de vez em quando, principalmente no ensino médio. Tinha dia que o professor chegava assim: olha, hoje o conteúdo é esse. Quer dar aula? Ok, vamos lá, gente. Então, hoje vamos falar sobre isso. Então, eu acho que eu teve um bom. Meus professores, embora com as formações extremamente deficitárias que tiveram, eu acho que eles conseguiram fazer com que a coisa funcionasse de modo que a escola fosse, na medida do possível, que era permitido, mais inclusivo para mim, né? Ou eu também forçava a barra para que fosse, né? Então eu sempre fiquei confuso entre isso. De qualquer maneira, eles não te invalidaram tanto ou tiveram alguma sensibilidade, né, Não, pra era bem tranquilo. ah, tá. É, você o que entrou primeiro na sua vida, o teatro ou a psicologia? Então, confuso, porque o teatro faz parte desde a minha infância, né? Então, O teatro. mas eu quero ser psicólogo também desde minha infância. Então, a prática do teatro entrou ali por volta dos 8, 9 anos. E a certeza de que eu queria fazer psicologia se assentou ali por volta dos 12 anos. Então, assim, pensamento um pouco rígido. Então, decidi e era aquilo. Então, Caramba. e aí, ao longo da vida, os dois foram mesclando. Tanto que meu mestrado, meu doutorado, versa sobre a relação dos dois. Pô, bacana. E você é arte terapeuta também, né, então acredito que aí tá vamos dizer, um ponto de convergência interessante, né. Sim, a arte terapia, embora aqui não seja tão bem desenvolvida, a gente às vezes é criticado por um monte de questão, mas era uma forma de aliar duas paixões em uma coisa só. Pô, bacana. Você vê no teatro, como é que eu vou dizer, não é exatamente uma terapia,
mas você vê que a possibilidade de atuar ou de lidar, não sei se você lidou só com atuação, ou se você também dirigiu ou trabalhou em outros setores, mas como roteiro, não sei exatamente em quais vertentes do teatro você atuou mais e tal, mas você poderia dizer que foi algo terapêutico para você? Foi algo que te fez bem, que te ajudou? O teatro, ele é terapêutico por si. Eu tenho essa aposta muito forte no papel terapêutico do teatro, principalmente para lidar com essa grande questão que a gente tem hoje da relação interpessoal. Como eu lido com o outro? E quando eu visto uma máscara para atuar, às vezes eu, por conta do jogo teatral, que a atmosfera que é criada, eu tenho coragem de me arriscar mais e ver os resultados desses riscos que eu corro, para que depois eu leve ele para minha prática de vida. Então eu vejo a importância do teatro nessa perspectiva. Pô, bacana. E uma curiosidade, você também chega a atuar em outras formas de arte? Já trabalhei com música, aí a gente já trabalhou teatro musical, mas é mais ou menos isso. Pô, bacana, legal. A expressão corporal, de uma forma geral. Bacana. Pelo que eu conversei com você, eu vejo que você não é muito fechado em linhas teóricas da psicologia, assim. Você tem uma vertente um pouco para psicanálise, mas você também tem um interesse aí na neuropsicologia, na avaliação, né? É, eu acho difícil até um superdotado ficar numa caixinha só, mas eu queria saber, no caso, que é um pouco polêmico, porque geralmente não indicam psicanálise para pessoas neurodivergentes. E eu não entendo muito o porquê, eu acho que tem muito a beneficiar também. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Na verdade, assim, a coisa é meio complicada, porque na psicologia tem essas caixinhas bem complexas e a coisa, às vezes, entra em umas discussões que ficam estranhas. A minha formação toda, ela realmente vai para o lado da psicanálise por uma questão muito simples. Eu tenho muita facilidade com a ideia objetiva. O meu desafio sempre foi o subjetivo. Então, eu falei, para que eu vou para a linha mais fácil se eu, inclusive, sou movido pela questão do desafio? A minha ida para a psicanálise vai muito mais por essa perspectiva do que qualquer outra. Então, minhas pesquisas todas são em psicanálise, exatamente por conta dessa grande dificuldade, desafio, que é encontrar na pessoa que está ali na minha frente ela, não o diagnóstico, as relações que foram impostas, as relações que fracassam, mas encontrar ela. Então, nessa perspectiva, enquanto terapêutica, eu não abandono mão da psicanálise em momento algum. Eu tenho várias críticas à neuropsicologia, mas, na verdade, a questão é essa. Começaram a ter uma alta demanda de pessoas me procurando para indicar para pessoas fazerem avaliação, e avaliação é uma coisa um pouco complexa, e o que há de profissionais fazendo avaliações de forma torta é absurda, que eu falei, poxa, se é uma coisa que eu tenho muita facilidade, por assim dizer, e não impede, né, o trabalho ali, meu tratamento psicanalítico, eu falei, vou começar a arriscar, a ficar nessas duas coisas, mas a avaliação eu faço de forma bem com essa perspectiva de encontrar o sujeito também. Tem toda a questão da parametrização, tem toda a questão da normativa, que essa é uma crítica muito forte para mim em relação à neuropsicologia, mas há um subjetivismo ali que a gente precisa olhar e que eu sinto falta com os meus colegas profissionais da neuropsicologia às vezes.
né? Não é uma crítica à classe como um todo, é exatamente fazer esse adendo mesmo. Então, por isso que eu consigo transitar, mas eu faço a minha avaliação, ela é muito mais subjetivista, pelo menos os laudos que eu escrevo, do que essa coisa simplesmente na ideia do dentro da norma. Eu acho que os testes me ajudam a pôr uma norma mínima e tentar no meio, além disso, principalmente naquilo que aparece fora do teste, é, falar um pouquinho sobre esse sujeito que está ali sentado. Bom, eu não sou psicólogo, eu não sou da área, mas o que eu vejo do pessoal falando da avaliação é justo pegando esse gap. É necessário os testes normativos, parametrizados, validados, é muito importante, mas desse olhar de não se prender a isso, de ver um pouco de tosse, agora foi, de ver como a pessoa está no momento, até perceber a característica do autoengajamento da superdotação, isso é muito percebido pela observação, né? Então, a ideia de estar observando o tempo todo e, assim, ir além desses dados concretos, que é como se, vamos dizer, desse uma validade de ciência exata, né, para a psicologia, e que é necessário, é importante, mas a gente tem uma supervalorização, por exemplo, do QI total, que é apenas um dado dentro de tantos dados que são importantes dentro de uma avaliação, né? Isso é muito falado dentro da comunidade. E eu acho bacana esse caminho, cara, acho bem bacana. E eu queria te perguntar, assim, você lida com pessoas superdotadas identificadas e tal, e você também é um. Existe algo assim como uma queixa comum que eles trazem? Existe uma dificuldade que é recorrente, que eles apresentam, e que você pode se identificar ou não, não sei. Mas existe algo assim, pô, isso aqui é uma pedra no sapato, você diria que existe algo assim? Não, eu acho que a maior pedra do sapato para o superdotado, e isso eu vejo no consultório, vejo na vida, é exatamente a compreensão de que a superdotação não é em si uma coisa fantástica. Temos esse mito da genialidade do superdotado, e isso é uma face da superdotação. A própria neuropsicologia vai deixar bem claro que os altos índices de desenvolvimento em algumas áreas, não necessariamente, mas podem ocasionar déficits em outras. Então, a superdotação é uma forma de compensar por algumas fragilidades que a gente tem, por algumas limitações que a gente tem. Então, eu não sei se eu consigo acreditar num superdotado pleníssimo, que consegue fazer tudo e toda a sua força de trabalho funciona, porque a gente sempre se vê preso nessa questão. Coisas que são muito complexas, que as pessoas falam que precisam de horas e dias para fazer, às vezes a gente consegue resolver passando o olho e falar, o problema é esse, né? O problema dessa planilha é esse número que está fora do lugar. E às vezes a gente pegar, atender um telefone, fazer um pedido de uma pizza, às vezes isso é um desafio muito grande por infinitas questões, né? Então, eu acho que esse descompensamento entre aptidões muito altas para algumas coisas e inaptidões também muito altas em outras é o maior conflito do superdotado. Pô, legal, cara. Bom, essa visão eu confesso que eu me identifico também. Eu tenho várias questões assim. E eu queria te perguntar assim, são duas perguntas no caso. O que você vê assim como vulnerabilidades? Isso aí pode ser também das questões emocionais, etc. Vulnerabilidades e o que você vê como fatores protetivos que os superdotados apresentam, que vão ajudar ele a ter uma saúde mental melhor, isso olhando para a parte emocional, para a saúde mental.
Eu acho que a própria superdotação, ela não oferece tanto benefício nesse sentido de protetivo. Há uma compensação, né? Então, de conseguir saídas rápidas para algumas situações, para haver um menor desgaste, mas se há essa compensação, é porque há um buraco mais fundo causando prejuízo, né? Então, eu me assusto muito quando o pessoal começa com a ideia de superdotado, que assim, eu sou ótimo, sou mais inteligente que todo mundo, consigo ir mais à frente. Não, peraí. O quanto isso não é para tampar os buracos das dificuldades. E aí, como eu sempre vou nessa perspectiva do subjetivismo, é cada caso um caso, Beto. Então, é normal, assim, tem uma questão emocional sempre mais fragilizada. Quando o racional acaba sendo mais supervalorizado, o emocional acaba tendo um descompasso. Então, a inteligência emocional, às vezes, não anda tão bem. Como lidar com as frustrações, às vezes, para o superdotado é extremamente problemático, porque ele fez um pensamento de vários passos, ele conseguiu antecipar várias coisas, e no meio da execução, algo que era óbvio de acontecer não aconteceu, porque alguém que estava executando não conseguia, né? Ou interrompe algum processo, ou então às vezes tem essa dificuldade dessa flexibilidade, com coisas estranhas podem acontecer. Então, acho que essas são algumas características que eu vejo meio recorrentes entre os pacientes, mas também não são garantidas, não são garantias de que um superdotado vai ser assim, o superdotado vai ter essa dificuldade que os outros têm. E aí eu acho que é a grande necessidade da gente começar a militar ainda mais pela questão de um autoconhecimento, pela questão de uma terapia em dia, no sentido de eu estou conseguindo descobrir as novidades que aparecem em mim todos os dias. Porque essa é a maior dificuldade que temos. Todos os dias coisas novas acontecem. E isso gera novas situações, novas emoções, novos conflitos. E eu estar antenado nisso que ocorre, para mim, seria a ideia de uma pessoa minimamente terapeutizada. E a gente tem aí um problema muito grande em relação à sociedade que supervaloriza o racional. Então, se você pensa de forma linear, racional, não importa que você tenha as outras deficiências, no sentido de limitações, porque está tudo bem. Sendo que para a pessoa nunca está. Pois é, cara, boa reflexão. Ia te perguntar assim, antes de você receber a sua identificação, antes de você ser avaliado, você já acha que já chegou a ser entendido de forma equivocada, ou a ser medicalizado ou tratado de uma forma mais equivocada? Sim, muito, né? Principalmente quando eu estava no processo de tentar finalizar mestrado e doutorado, foram os momentos mais tensos da minha vida. Eu tive 2 casos do que alguns psiquiatras tentaram chamar de depressão, outros, né, de ansiedade meio generalizada, até pensaram na questão de burnout, porque é isso, diante de uma situação que você se força mais do que você consegue, você desregula. Uhum. Né? E aí você desregula, e aí pensando nessa questão da própria compensação, se eu tenho que finalizar um texto para defendê-lo, é claro que meu corpo, tudo em mim, está focado na racionalidade. Os aspectos emocionais, afetivos, vão para o saco. Então é onde o humor rebaixa e é lido como depressão, um certo descompasso aparece, então você não consegue se ordenar direito, então você está ansioso,
você acaba tendo prejuízos no trabalho. Então, foram 2 situações em que eu não recebia pacientes novos, havia pacientes que eu passava para frente, encaminhava, alguns trabalhos eu recusava. Então, eram momentos que, assim, eu meio que Então, estava afetado para balanço. você entendeu o seu limite, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, é entender depois que, assim, passou muito, né? Porque essa também é uma característica problemática da superdotação. O céu é o limite e a gente acredita nisso e vai indo, vai indo, vai indo, tá extrapolado. Não, mas é só mais um pouquinho. E aí é onde acontecem esses prejuízos das desregulações, quando você não tem um norte de, poxa, isso aqui já é sinal de que eu passei do meu limite há muito tempo. Porque na sociedade é isso. Enquanto você está vivo, você ainda tem limite para ir. Na ideia neurotípica é isso. O limite é uma coisa para ser sempre ultrapassado. E quando a gente tem um diagnóstico, entende, poxa, eu posso conseguir mais. Daqui 2 semanas sem fazer nada. Eu preciso tirar 2 semanas para não fazer nada, para depois reiniciar o processo. Então, quando você começa a entender, então, você vai entendendo algumas pistas do que pode dar muito ruim. Então, eu tenho uma questão de processamento sensorial muito aguçada. Então, eu não saio de casa sem óculos escuros e sem abafador. Mesmo que seja aqueles pequenininhos. Não saio de casa sem eles por perto. No caso, você tem mais alguma condição além da superdotação? Ou isso é... Sim, eu tenho, além de superdotado, eu também sou autista. Caramba, eu diria que você disfarça bem os trejeitos, porque eu não consegui notar, assim, realmente, eu É muito tempo não imaginava. atuando, né? Mas, sim, aí essa parte sensorial é um pouco mais complicada. Eu vejo que tem superdotados que têm isso afetado, sem ter dupla condição, dupla excepcionalidade, mas quando as pessoas também têm o autismo, o buraco é mais embaixo, vamos dizer, essa parte sensorial costuma ser um pouquinho mais complicada, pelo que eu ouço da galera relatando. Assim. E eu entendo exatamente a questão, é exatamente essa. Os prejuízos que eu tenho eles revertem numa certa capacidade de abstração, de racionalidade maiores. Então, eu vejo a superdotação como uma condição de compensação pelas fraquezas, não como, né, e aí acho que a gente precisa falar um pouco mais disso, não como essa coisa de eu nasci como se eu fosse um X-Men ali, né, com gene X super desenvolvido, é a próxima etapa da evolução humana. Não, a superdotação, claro que a gente tem algumas facilidades por conta dela, mas ela muito raramente, ou talvez até impossível, ela aparecer sem que seja ela tampando um buraco, ela tampando uma fraqueza. Sim, e você... Tarim, vamos, como o tempo vai ser um pouco mais curto hoje, a gente vai fazendo de uma forma mais livre, assim, geralmente a gente abre para perguntas mais no final, mas a Tarim levantou a mão e... Fala aí, Tarim, entra aí na conversa. Eu imaginei que pudesse ser assim, então eu vou levantar, né? Se der para fazer, eu faço, não faço depois. E também é sobre o assunto que está sendo colocado agora, né? Que o Ezequiel falou e que ele vê a superdotação como uma compensação por fraquezas, né? Isso seria no sentido de que o superdotado ele não nasce superdotado, e aí, por ele ter dificuldades, sei lá, emocionais, ou às vezes, quando tem o autismo também, né? Ele vai tendo que adaptar outras habilidades para poder lidar com isso? Quer dizer, não seria uma situação que a gente já nasce com essa propensão? Não sei se deu para entender a pergunta. É muito interessante, porque, inclusive, saiu um estudo bem recente
falando que a gente tem 4 tipos de autismo, só pegando o gancho aí que nem todos eles você nasce com ele. Você nasce com a propensão. Vai depender desse primeiro desenvolvimento ali, que vai ser exatamente esses casos em que o pessoal fala, nossa, mas você não parece autista, né? Você disfarça bem. Ou seja, há um prejuízo, que ele sempre há, mas a pessoa consegue ainda algumas coisas ali fingir, ou aprendeu a simular, porque a vida é simulação. O neurotípico, ele simplesmente ele aprende a simular de forma mais natural, né? Tanto o neurodivergente, a gente já tem uma certa dificuldade, talvez a gente já tenha uma certa consciência de que o que a gente está fazendo é simulação, e não é ação normal. Então, para mim, exatamente a questão da superdotação não seria exatamente genética, seria e aí tem toda uma relação de estudos pensando já na vida em intrauterina, que, querendo ou não, o feto ele já está vivenciando experiências, ele já está ali lutando com coisas básicas. Então, a parte relacional já está acontecendo. Então, algumas habilidades já vão tentar compensar aquilo que já é deficiência ali. E, inclusive, daquilo que é deficiência do que ele não recebe, se a gente for pensar pela questão daquilo que é transmitido da mãe para o bebê. Então, eu acredito que essa relação da superdotação ela tem a ver com esse déficit, não que ela vai sendo desenvolvida ao longo da vida, não é essa coisa, tipo assim, a pessoa viveu até os 10 anos bem e de repente ela ficou superdotada. Não é esse tipo de compensação, não é esse tipo de muleta, né? E não seria nem compensação, seria muleta. Mas é uma compensação já pelas primeiras tentativas de engajamento no mundo, né? Aquele momento ali do bebê tentando se comunicar, do bebê tentando... Porque se a gente for pensar na ideia de desenvolvimento, é isso. O bebê nasce sem capacidade nenhuma para fazer nada em relação ao mundo e vai adquirindo a partir da boca, a partir das mãos, a partir de um certo controle do corpo, ela vai dominando o mundo aos poucos, ela vai assimilando o mundo aos poucos. Então, eu acho que nesse processo de tentativa de assimilar é que podem aparecer essas compensações que vêm com a ideia da superdotação. Muito interessante sua visão. Diferente. Obrigada. Mas é bacana. É legal a gente ter uma certa diversidade nisso, porque existe uma diversidade de teóricos sobre o fenômeno da superdotação, as teorias nem sempre conversam, e a ideia de adotar um discurso hegemônico, geralmente normatizado, psicométrico, a ideia do 130 a mais como algo absoluto, ignorando todos os outros aspectos de personalidade, etc., é algo muito que, para mim, parece muito irreal para ser tomado como hegemônico, né? Como hegemônico. Infelizmente, Beto, a gente tem um modelo de saúde pensado no bio. Então, a definição da OMS de saúde é o bem-estar biopsicossocial, mas a gente tem uma saúde pensada no modelo só biológico. Por isso que tenta ficar sempre achando qual é o gene que gera autismo, qual o gene que dá a transformação que vira superdotado, qual a modificação genética, porque a gente tem uma política aí nos últimos 100 anos de converter a biologia no ditame, né? A biologia dita. Então, eu não acredito nesse poder da biologia dessa forma. Eu acho que sim, tem alguma coisa nessa genética, mas essa própria genética também é transformada pelo cultural e pelo social. Sim, a gente ainda vê de uma forma muito separada, né? Até já se admite a dimensão espiritual na definição, no caso da OMS, né? Mas
Eu ia te fazer uma pergunta antes, aí eu estou lembrando agora. Você chegou a ter esses problemas físicos que geralmente são relacionados a estresse, como gastrites, questões autoimunes? Você chegou a desenvolver algo assim? Na verdade, eu sempre fui uma criança alérgica. É. Então, rinite e eu temos quase uma história para virar um romance e ser lançado aí qualquer dia. Então, desde pequeno, a condição alérgica era muito, muito constante. Mais ou menos entrando na adolescência, começou, e aí seria já muito mais por conta do processamento sensorial, a questão de dor de cabeça por conta de luminosidade, por conta de movimento, mas a condição sempre foi mais ou menos isso. Porque o corpo padece daquilo que não dá conta. Não tem como fugir disso. Pois é, e eu queria perguntar, você falou das estratégias de usar abafador e óculos escuro. Você precisa lançar a mão de mais estratégias compensatórias para conseguir manter a sua funcionalidade. Você, além dessas adaptações sensoriais, que, pelo que você falou, são fundamentais, assim, existem mais coisas que você precisa fazer para conseguir lidar, assim? Principalmente essas duas em questão de recursos, né, materiais. Agora não dá para ficar sem terapia, não dá para, né, não dá para ficar sem algum remédio ali de suporte. Então, com meu psiquiatra, já há algum bom tempo eu eliminamos o remédio rotineiro. Acho que desde 23, quando eu estava terminando o doutorado, e aí era a situação de estresse, então eu estava no escitalopram para conseguir concluir. Desde o final do doutorado, interrompemos o remédio contínuo e eu comecei a utilizar remédios quando eu sentia que a sobrecarga estava demais. Então, eu mesmo faço essa avaliação de quando é o limite, quando eu estou no meu limite, e aí eu realmente recorro a isso. O que acontece às vezes uma, duas vezes no mês, quando os meses mais agitados, e tem mês que é tranquilo. Outra coisa que eu faço, já que eu mesmo mexo com a minha agenda, é quando eu vejo que eu estou nesses períodos de quase de estafa, né, que é a desregulação, eu dou uma cancelada, meio que eu cancelo o dia. Né? Então eu reagendo exatamente para. Porque não adianta, eu não vou fazer o atendimento com a menor qualidade se eu tiver sem funcionar. Eu acho que são as principais questões que eu faço para conseguir lidar com esse mundo do trabalho. Bacana. Eu tenho a filosofia que a melhor estratégia é você respeitar os seus limites, né? E quando a gente não respeita, complica, assim. Você, no caso, você trabalha como autônomo ou você é vinculado a alguma instituição? Não, eu tenho consultório particular. Tá, então você tem mais autonomia para fazer Sim. quando é necessário, né? Bacana. Uma coisa que eu não posso deixar de falar que me chamou a atenção, você terminou seu doutorado muito novo, né? Até me comparando, assim, com a cidade Pior eu que estava não. com a cidade eu estava terminando a faculdade ainda. Aí que vem, né? Para mim foi um absurdo entrar no doutorado com 30 anos. Porque com 30, no meu cronograma, eu já tinha que ter concluído. Mas aí foi um processo exatamente, que foi exatamente quando eu comecei a falar, poxa, essa cobrança minha tem a ver com alguma condição, não é natural essa cobrança toda, porque realmente é isso. Eu era um dos mais novos da sala. Mas na minha cabeça, a minha cobrança é do tipo, tô velho demais para estar aqui. Então, é, que eu acho que isso tem também a ver muito com essa pressa que a gente se coloca em relação à superdotação. Isso é bem ruim mesmo. Taren, fala aí. Ou eu vou atrapalhar mais um pouquinho. Pode Então, atrapalhar, muito bem-vinda. obrigada. É,
eu penso assim, né? Muitas vezes eu pensei, na verdade, eu sempre gostei da coisa do curso de psicologia, né? Foi até primeiro, eu acabei fazendo direito, mas muito tempo quis fazer psicologia e ainda tenho vontade, assim, ainda penso que um dia eu vou fazer. Mas eu imagino que a pessoa que tem as neurotipicidades e faz alguma coisa na área da saúde, especialmente psicologia e tal, ela acaba tendo uma facilidade maior de se entender, né? Imagino, e lidar com as questões, né? Era meio sobre isso a minha pergunta. Aí eu já estava deduzindo que sim, eu só ia perguntar o quanto, entendeu? Mas enfim. Então, inclusive, eu passei uma época sendo professor de curso de Deixa eu fazer psicologia. uma brincadeira aqui. Eu conto ou você conta, Ezequiel? E esse é um problema que temos hoje no público que faz psicologia. Eu passei uma temporada dando aula no curso de psicologia e o nosso desafio boa parte dos nossos alunos estão lá fugindo da terapia. Então eu vou entender psicologia porque aí eu não preciso fazer terapia. Porque eu me curo no processo de conhecer teoria. E aí, assim, isso é um dos pensamentos mais absurdos que eu acho que está dominando a sociedade hoje. Porque o seu processo é o seu processo, a teoria é outra coisa. A teoria tem a ver com norma, a teoria tem a ver com... talvez, e é um talvez muito pequeno, ao longo do curso de psicologia você consiga identificar algumas patologias que você tem. Eu saí do curso de psicologia achando que eu tinha 1001 coisa. Menos a questão do autismo era confusa, porque o autismo em 2011, que foi quando eu me formei, tinha características um pouco diferentes das que tiveram depois de 2013. Então, tem essa questão de que quer conhecer você, quer saber lidar com você, é no consultório, não é na sala de aula. Na sala de aula você vai para saber teoria, você vai para, às vezes, aprender a aplicar a teoria no outro, você não aprende a aplicar a teoria em você. Mas nem assim de se localizar, de entender melhor as possibilidades e às vezes até de conseguir saber quando é que tu tá escolhendo um bom profissional. Não. Seria a mesma coisa de perguntar se a partir do curso de Direito você consegue olhar para um juiz e saber se ele é honesto. Então, assim, porque nesse pensamento a gente ignora o principal, que é a subjetividade. Que escapa, né? No curso, você vai aprender isso, você vai aprender história, você vai aprender métodos, mas esses métodos exigem observação. E por mais consciencioso que você seja, a sua observação sobre você nunca vai ser objetiva. Tanto que o psicólogo tem alguns problemas em relação ao diagnóstico, porque se o psicólogo atua com testagem, ele não pode ser submetido. É bem complicado isso, porque ele não pode ser avaliado pelos testes que ele conhece, né? Nossa. E aí, como é que ele vai ser avaliado? Exatamente, não vai. Ou vai ser uma avaliação clínica junto com o neuro ou psiquiatra. Ou talvez com ferramentas que ele não conheça, mas sendo neuropsicólogo é bem difícil, no caso. Sim, então a grande questão é que durante muito tempo da minha profissão eu foquei exatamente só na psicanálise, que eu consegui me afastar de tudo isso para no momento que eu decidi fazer a avaliação, eu lembrava vagamente. Então tinha 15 anos que eu tinha tocado num teste. Então, e mesmo assim eu sentia que a neuro que estava fazendo a minha avaliação, ela era meio reticente, como se eu soubesse o que eu estivesse falando, por conta de conhecer o teste. Mas essa impossibilidade, ela é mais algo assim que é uma indicação que deve ser evitado, ou é uma coisa legislativa mesmo, a proibição?
Se você aplica o teste, você tem as respostas, né? Então, como é que você vai responder já sabendo a resposta? Como é que eu avalio alguém com o gabarito na mão? Vai gabaritar tudo, né? Vai dar o 160. Aí vai dar superdotado porque tem as respostas. Não é que vai dar superdotado porque realmente desenvolveu o processo ali, né? Essa orientação, inclusive, está nos manuais, né? Sim. Eu lembro na faculdade tem um teste lá mais complicado e a professora falou, ok, a partir daqui um mês a gente vai entrar no teste em si e se alguém quer ser submetido ao teste, vocês têm até essa data para ser submetido, porque a partir de quando a gente começar a discutir o que é o teste, vocês não podem mais ser submetidos. Uhum. E eu acho que é muito complicado quando os psicólogos já formados, já viciados nos testes, desconfiam de uma condição neurodivergente, assim, porque é bem desafiador, né, avaliar, assim, até para o avaliador é desafiador. Sim. Até porque a gente não tem uma quantidade tão absurda de testes disponíveis e muito menos de testes validados. Então, tem uma quantidade bem limitada de testes e os principais, os que são padrão ouro, são os mesmos. Então, se você faz avaliação, você lida com eles. Então, eu comecei a trabalhar com avaliação depois do diagnóstico. Antes teste para mim era realmente assim. Mas tinha a ver também com essa perspectiva super neurotípica que na psicologia você só pode trabalhar numa linha. Então tinha essa Sim. questão para mim também. Sim. Cara, a gente já está meio que chegando no final, porque eu também não quero te atrapalhar aí. Você tem seus compromissos. A gente sempre sai com uma sensação de que queria conversar mais e tem muitos convidados que eu quero repetir e você é um deles, assim. Acho que tem uns assuntos que a gente pode tratar bem legais, assim, principalmente se a gente pegar um horário que mais pessoas possam participar, assim, né? Acho que seria bacana e tu tem muito para somar também. Eu acho, cara, pelo que a gente conversou, eu sinto que a gente está no caminho certo de ouvir as pessoas e tentar quebrar tabus, porque o que eu percebo também pelas interações é que o grande problema da superdotação são os estereótipos falsos. Eu acho que isso que adoece mais as pessoas. E essa sensação que eu saí, assim. E, cara, bacana seu trabalho, bacana você trabalhar com arte e bacana a sua visão como terapeuta também. Gostei muito, assim, dessa conversa. E, assim, queria abrir um espaço para você dar um recado que você queira dar agora para a gente fechar, assim. E, assim, você me parece muito bem pelo que você relatou também. E é legal ver superdotados que estão bem. Ok, tenho recursos, ok, faço tratamentos, mas não estou trancado no quarto sem trabalhar, não estou incapacitado de qualquer coisa, estou exercendo minha superdotação, estou exercendo meus talentos. É muito legal a gente ver que isso existe dentro do espectro. E aí eu queria abrir agora para tu dar o seu recado aí, falar o que você quiser falar, para a gente ter esse encerramento aí com chave de ouro. E pegando essa fala sua, eu retomo aquela questão não da ideia do diagnóstico tardio, mas a criança e o adolescente, ele precisa tentar se superar. Porque sem essa tentativa, eu não sei se eu estaria aqui. Se eu tivesse um diagnóstico muito precoce, até onde eu realmente estaria disposto a tentar me superar. E aí você fez uma pergunta que eu esqueci de responder na hora sobre a questão da psicanálise na neurodivergência. O problema é que o Brasil importa tudo dos Estados Unidos. Na França, por exemplo, o tratamento para autista e etc. é pela psicanálise. A aba não é aceita.
na França, pelo menos até 2018, 2016, isso estava muito claro que a aba não era aceita, porque a aba é um treinamento. Então, eu tinha uma visão mais complicada a respeito da aba. Hoje eu acredito que ela consegue somar em algumas situações, em outras ela continua torturando. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão de todo paciente é para a aba, assim como todo paciente seria para a psicanálise. Eu acho que não existe um todo paciente. É do 1 a 1. Tem as necessidades, tem as relações, e a gente precisa pensar nisso mais. Então, na França, a gente tem, por exemplo, um trabalho muito grande para pensar a questão da subjetividade para além do diagnóstico. Então, aquele livro que a gente, né, sugeriu da Julie Dachey, no final do livro ela critica profundamente a psicanálise porque ela é francesa e sempre foi submetida à psicanálise. Então, ela critica que o fato de lá serem fechados para outras abordagens. E aí eu me pergunto, sempre que a primeira vez que eu li o livro, eu me pergunto, qual é um autista que foi submetido à aba e criou um blog para falar sobre autismo e que conseguiu publicar um livro como ela? E aí eu fico perguntando se não é exatamente esse o papel da psicanálise, de, olha, você consegue, não vai ser tudo lindo, mas você consegue produzir esse blog, você consegue produzir essa história, você consegue passar adiante alguma coisa. Então, nisso eu acredito muito na possibilidade da psicanálise, mas aí tem essa questão, tem toda a dimensão de ter que avaliar 1 a 1. Pegando a questão de diagnóstico, não que isso seja regra, mas o autista de nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, é um paciente mais desafiador para a psicanálise. Afinal de contas, tem um descompasso ali até intelectual, em alguns casos. E aí eu repito, né, é 1 a 1. Mas o autista que tem consciência de muita coisa de si, ele tem muito a se beneficiar com esse processo de descobrir as coisas em si. Eu comecei atendendo pacientes TDAHs, que chegavam adultos e, né, com o diagnóstico tardio e apaixonados por esses blogs que fazem checklist para ver o quão TDAH você é. E os pacientes traziam, né? Porque eu comecei a ler, e aí quando eu comecei a ler, eu falei, poxa, realmente isso aqui tem algo de mim. Mas de repente começavam a surgir novos comportamentos. É claro que surgiam, porque se você está lendo um manual de como ser TDAH, e você quer se sentir pertencido, você vai começar a simular comportamentos mais estereotipados. Olha, eu fiz uma conexão aqui meio polêmica, não sei se cabe mencionar, mas eu vou mencionar. Eu acho que pode estar acontecendo alguma coisa um pouco parecida com a superdotação, vamos dizer assim. E, assim, vou bater numa tecla aqui que eu bato sempre. Caraca, a galera procura a gente, às vezes, interage com a gente, e não procura o profissional. Assim, eu vou dizer, todo mundo precisa de profissional? Não, mas quem procura a gente precisa, a gente percebe. Está precisando e muito. Então a gente fala, cara, a gente não vai resolver, não é, a gente produz conteúdos, ok. Testes online, tudo isso vai fazer confusão na sua cabeça, checklist. Vamos dizer que é o iniciozinho, beleza, mas daí você procura um profissional. E, além disso, vai invalidar a sua avaliação depois desses testes online. Ainda tem isso, né? E, então, batendo nessa tecla, saúde é para ver com o profissional, tá? Por favor. E outra coisa
importante só dar referência do livro, né? Que você citou o nome do livro, A Diferença Invisível, e é uma HQ, né? E é um excelente livro, assim, eu gostei muito, realmente vale a indicação de leitura. Para quem quiser entender um pouco mais do transtorno do espectro autista, é sensacional. Eu só corrigiria, Alberto, que eu acho que todo mundo precisa do profissional. Não tem aquele que não precise, exatamente porque a gente está num mundo caótico. A, a questão do profissional da psicologia hoje, ela está fazendo urgência, principalmente da pandemia para cá, porque algumas poucas certezas que a gente tinha foram dissolvidas e a gente não sabe o que colocar no lugar. A gente não sabe como compensar a perda de algumas ilusões que a gente tinha sobre como o mundo funcionava. Então, eu acho que por essa perspectiva, todo mundo precisa, em algum momento, em alguma dose, procurar um profissional para se conectar consigo mesmo. E eu acho que o problema que a gente tem é esse mesmo tem muito conteúdo sendo produzido, muito conteúdo bom, muito conteúdo ruim, muito conteúdo duvidoso, tem muita coisa sendo produzida, e é complicado porque a gente tem dois sentimentos muito fortes enquanto humanos, que é o sentimento de pertencimento, que é muito frágil, e o sentimento de autoconhecimento. Então, eles às vezes não andam muito de mãos dadas. E a gente está num momento de fragilidade maior que a vontade de pertencer, ela acaba sendo maior até que a vontade de ser. Então, eu preciso pertencer a um grupo, nem que eu tenha que simular efeitos, simular sintomas, simular comportamentos, mas eu preciso pertencer a algum grupo. E isso é um tanto problemático. Eu acredito, sim, que o número de pessoas neurodivergentes esteja em torno de 70% a 80% da população. Se a gente for pegar a questão do TDAH, do autismo, a questão das dislexias e etc., além da superdotação, ou seja, pegando tudo isso como neurodivergência, ou seja, como um funcionamento fora de uma norma. O TOC também entra na lista, né? O TOC também, o TOC, a síndrome de Tourette. E aí eu fico me questionando o quanto isso não está se encaminhando para ser o novo normal. Não no sentido de banalizar, porque o que eu percebo, né, e às vezes fazendo essa discussão um pouco mais tensa e polêmica, é que aquilo que segurava uma normativa do mundo caiu. Então, essas ilusões que mantinham o mundo meio que organizados, elas romperam ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, e aquilo que regulava o normal, eu não sei se hoje ele existe mais, inclusive por essa questão aqui. Estamos em estados diferentes, dialogando num momento que a normalidade neurotípica não faz muito sentido. Essa comunicação que a gente tem hoje pela internet, pela telefonia, ela tem um padrão extremamente neurodivergente. No sentido de que não funciona linearmente. Eu acho que a gente precisa começar a pensar mais o quanto essa esfera cultural do que a gente consome, da globalização, de tudo isso, não impacta que o funcionamento típico já não é mais o neurotípico. Mas, enfim, eu acho que eu só estou soltando umas coisinhas aí para a gente... É uma reflexão interessante. O Felipe Russo, que é do blog Super Eficiente Mental, e tem a comunidade, né, que a gente faz parte também, ele já trouxe uma reflexão parecida também.
Então, não é a primeira vez que eu escuto essa reflexão desse boom de neurodivergências, de questionar, mas onde está o neurotípico hoje em dia? Eu acho que é uma reflexão bem interessante também. É porque se a ficar gente olhar também ao longo da história, isso aconteceu. Uhum. Né? Assim, meio chulamente, a gente tem a antiguidade clássica, um comportamento que hoje a gente considera mais perverso. Sim. Era o normal. A gente tem, na época da dominação da Igreja Católica, um comportamento extremamente paranoico, tanto que a gente tem uma lacuna de um período histórico sem muita produção. É. Aí a gente tem depois o iluminismo, que vem com todo esse funcionamento racional linear certinho, que estava ali no século XVII, XVIII. O século XIX e XX já é tomado por essa especularização, né, que é o que a gente chama de histeria. O histérico hoje é o normal. Será que o histérico ainda continua sendo o normal? O histérico enquanto neurotípico? É. Pois é, acho que tem um sentimento que continua de espetacularização, eu acho que talvez mais exacerbado e esquisito também. A gente sempre questiona o tempo todo, né? A gente vê, pô, mas o que as pessoas estão fazendo não faz muito sentido. É uma sensação que eu acho que é comum a todos nós, superdotados, assim. E, sei lá, várias reflexões, assim. Bacana. Eu acho que a gente fecha abrindo, né? Fechou. Fechamos abrindo. E que venham novas conversas aí. Fala, Taren, você coloca aí. Olha, com todo respeito, claramente, né? Mas eu fiquei um pouco receosa com essa visão, porque, bom, eu me sinto muito desencaixada e eu converso com outras pessoas que sofrem muito por se sentirem desencaixadas. Então, se todo mundo é neurodiverso e não tem mais esse predomínio de neurotípico, que é justamente onde a gente se sente desencaixado, então, da onde vem esse desencaixe, né? E, de novo, eu sempre bato na mesma tecla, que é o meu maior ponto, assim, que é a questão do trabalho, né? O Beto já deve estar cansado de ouvir isso. Mas o meu trabalho, para mim, é um grande exemplo, né? Que é um lugar, assim, com muitos neurotípicos. Ou às vezes a pessoa é toda neurotípica, mas tem um TDAHzinho ali e tal, e aí lida com aquilo, toma um Reinvenvance e vai embora, e não tem mais nada, entendeu? Então, e aí eu sofro muito no trabalho por isso. Tanto é que a minha última chefe foi, eu acho que talvez, se não uma das melhores, a melhor chefe que eu já tive. E ela justamente é autista, e a gente se deu muito bem. Ela tem as mesmas neurotipicidades que eu, superdotação, autismo, TDAH, e o filho dela é autista. Então, ela foi muito flexível comigo, foi assim, me entendeu muito bem, sabe? A gente teve uma relação ótima, e agora eu tô meio em sofrimento de novo, porque ela não é mais minha chefe por mudança de conjuntura, e agora eu tô tendo que me readaptar, e vinha já de um processo de adoecimento no trabalho, justamente por trabalhar num setor cheio de neurotípicos, né? E, além disso, tem a questão dos direitos, né? De validação, que a gente luta tão arduamente para conquistar e para não ter invalidação, e a pessoa te olha e questiona até o diagnóstico, tudo, né? E justamente por a gente ser considerado no autismo pessoa com deficiência. Então, eu tenho receio desse pensamento, também no sentido de que se a gente não for considerado atípico, né, e começar a ver dessa forma, será que não vai enfraquecer, né, nossa luta por direitos, né? Então, eu tenho essa preocupação nesse sentido também. Mas aí, eu super entendo esse pensamento, mas aí que eu acho que é onde a gente tem que começar a lutar por direitos não enquanto inclusão, mas por direitos plenos. Então a gente precisa repensar o modo como se educa, a gente precisa repensar o modo como a sociedade de trabalho funciona, não simplesmente para que a pessoa que conseguiu o direito tenha o direito de exercer seu trabalho pleno e ter uma qualidade de vida, mas que todos aqueles, todo mundo,
consiga ser adaptado diante de si mesmo. Sim. Porque exatamente essa é a questão. Nós histéricos, por assim dizer, né? Essa coisa de chamar atenção, éramos, no século XIX, trancados em hospício. Uhum. Então, as mulheres eram trancadas em hospício, na época, um pouco antes do Freud, né? Exatamente por conta de que ela não podia dizer que a coisa estava ruim. Ela não podia sentir prazer, porque se ela estivesse sentindo prazer, se ela gemesse durante um ato sexual, aquilo ali indicaria que ela tinha um demônio ali, que era mais ou menos nessa perspectiva. Uhum. Então, assim, de tempos em tempos, o que é visto como patológico se torna normal. Esse é um processo já meio natural ao longo dos séculos. Não sei quando isso acontece, não é nem no sentido, minha fala não é nem no sentido de vamos naturalizar. Não, não é naturalizar, não é normalizar, mas é começar a pensar em tentar criar estratégias para que eu, por exemplo, não precise recorrer a uma decisão judicial para ter um direito de que eu apenas poderia tê-lo. Sim, tornar natural o fato de que as pessoas precisam de cada uma de suas próprias adaptações, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa. Então, eu trabalho muito com Concordo, achei educadores. legal essa visão. Eu acho que trabalho muito com educadores e eu falo, gente, a educação do jeito que está não funciona. É um modelo que não funciona. Ou a gente pensa num sistema, talvez, de tutoria, em que cada professor pegue 10 crianças diferentes e tenta ver onde essas crianças vão, como existem alguns modelos de escola, assim. Claro que eu acho que no Brasil só a Escola da Ponte trabalha mais ou menos com essa perspectiva. Mas é isso, a gente precisa repensar, porque o que eu vejo é uma luta para refortalecer essa normalidade do neurotípico que já não está valendo para muita gente. O neurotípico já está entrando em burnout, porque não está conseguindo trabalhar também no modelo dele. Uhum. Então, a minha fala é muito mais nesse sentido de precisamos repensar nossas práticas, a naturalização de nossas práticas de forma mais diversa possível. Precisamos entender que quando eu trabalho num coletivo, não é um coletivo de uma coisa só. Eu pego eu trabalho com um grupo terapia, por exemplo, mesmo fazendo algumas seleções para poder trabalhar, cada um ali tem uma história, cada um tem uma reação. Eu posso pegar um monte de autistas superdotados, com TDAH ou sem, porque cada um vai funcionar de um jeito. Sim. E aí a gente precisa às vezes meio que lutar para que esse direito seja o direito da livre expressão de quem eu sou, de como eu funciono. As adaptações que são singulares, não as adaptações padronizadas. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma lei municipal que os pais de autista têm direito à redução de carga horária, mas a redução não é atrelada ao fato desse horário ser utilizado para o benefício da criança. É simplesmente pelos pais terem o laudo da criança. Eu posso nem morar com meu filho autista, mas se eu sou pai de uma criança atípica, eu tenho esse direito. Então, eu acho que assim, tem tanta coisa que precisa ser repensada e precisa ser repensada no caso a caso. Sim, às vezes eu falo assim, até já comentei com algumas pessoas no trabalho, porque o que me fez buscar o laudo, principalmente, foi justamente essas situações, né? Então, eu até digo assim, se as pessoas respeitassem mais a singularidade de cada um, eu nem teria tido necessidade de buscar o diagnóstico, sabe? E com isso não teria necessidade de sentir esse pertencimento, desse deslocamento, porque o problema é que esse deslocamento que a gente sente não é pela nossa condição, mas é pela loucura que a sociedade está impondo. E é isso, pessoal, eu vou ter que sair. Tranquilo, cara, foi muito bom. Muito obrigado aí. E vamos marcar outras. Pô, com certeza. Valeu, gente. Até mais aí. Tchau, tchau.